Quero começar essa 12ª mensagem da nossa série lendo com vocês o versículo 1 do Salmo 63. Vou usar a versão King James atualizada. Diz assim, o Salmo de Davi: Ó Eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Aqui nós encontramos essa expressão que sai do coração de Davi, que revela aquilo que era o seu maior desejo, o propósito da sua vida. Davi ganhou a revelação de que estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, era o bem maior que ele poderia desfrutar na vida. Era aquilo que lhe traria realmente sentido para a sua existência, realização plena no seu viver. Por isso ele faz essa tremenda declaração: o meu Deus, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença. Esse é o desejo que Deus quer produzir no nosso coração. Para isso, Deus tem 3 desafios, como nós já comentamos na mensagem número 5 desta série. São 3 grandes desafios que Deus tem para realizar em nós, para colocar em nós, para nos alinhar ao seu coração. O primeiro grande desafio de Deus é realmente nos convencer de que uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo definido, é uma vida vazia, é uma vida que não chega a lugar nenhum, é uma vida de desperdício. Portanto, Deus precisa nos convencer disso. Infelizmente, eu acredito que a maioria das pessoas neste mundo vivem desta maneira. Não sabem exatamente por que elas vivem, qual a razão da sua vida, da sua existência, para onde que elas estão indo, de onde vieram e para onde estão indo. Então esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio de Deus, a partir daí, a partir de nos convencer que nós precisamos ter um propósito na vida, é nos revelar qual é esse propósito. É nos convencer do seu propósito. E cremos que o terceiro desafio que vem em seguida é tornar esse propósito revelado algo constante, firme, constituído, perseverante na nossa vida, como uma visão que nos governa. Creio que Davi alcançou esta revelação da parte de Deus e, portanto, a sua declaração demonstra que ele tinha um propósito muito firme. E esse propósito firme é que pode produzir em nós a paz que Deus tanto deseja. Assim que somos convencidos de que precisamos ter um propósito na vida e que recebemos a revelação de Deus e que o seu propósito, em princípio, para nós, é que andemos na sua presença. Esse é o início, esse é o princípio da revelação. Depois nós vamos ver, tem um meio e tem também um fim. Mas o princípio é Deus nos chamando para viver na sua presença, para andarmos na sua presença. E, para isso, nós não temos um conjunto de regras. Eu quero andar na presença de Deus. Eu creio que você que está me ouvindo também tem esse sentimento no seu coração. Eu quero viver na presença de Deus. Mas como praticar isso? Como é que nós podemos praticar uma vida na presença de Deus? Nós não temos um conjunto de regras a serem seguidas, um manual de práticas, mas é um sentimento que é gerado, uma chamada que é gerada, uma visão que é gerada no nosso coração, que vai produzir o início de uma caminhada. E eu quero compartilhar com você alguns desses
aspectos que eu considero que são importantes nessa nossa caminhada, nesse nosso propósito de andarmos na presença de Deus. E o primeiro aspecto importante que nós precisamos considerar é que nós só podemos andar na presença de Deus, praticar a presença de Deus, por meio de Jesus. Ele deixou isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fora de Jesus, é impossível nós praticarmos a presença de Deus. Nenhuma pessoa pode praticar e ter a presença de Deus independente de Jesus. Então, é necessário que, primeiramente, nós tenhamos essa experiência de Jesus, essa nossa identificação e até mesmo essa nossa apropriação de Jesus pela fé na nossa vida, ele se tornando o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. E a partir de uma experiência real, verdadeira, de Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus presente na minha vida, é que eu posso, então, iniciar essa caminhada de prática da presença de Deus. E um outro aspecto que nós precisamos considerar em relação à prática da presença de Deus é a dificuldade que nós enfrentamos no mundo. O mundo não nos favorece. O nosso viver no mundo não nos favorece a prática da presença de Deus. Pelo contrário, o mundo, ele se coloca como obstáculo, ele se torna barreiras que nos afastam da prática da presença de Deus. E não é difícil nós percebermos isso, porque a prática da presença de Deus demanda um tempo e uma qualidade de tempo. Andar na presença de Deus, de fato, é uma experiência que precisa se estender todos os dias e ao longo do nosso dia a dia. Mas nós temos muita dificuldade, principalmente em relação a essa questão do tempo, porque a nossa vida moderna, nossa vida nesses dias principalmente atuais, ela nos é tomada por tantas atividades que dificultam que nós possamos parar, né? Possamos nos voltar a Deus com serenidade, com calma, com tranquilidade, buscar ter um relacionamento de comunhão, de conversa com Deus, desenvolver esse caminho de amizade com Deus, porque desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós vamos nos deitar, nós estamos uma vida muito agitada, muito intensa de atividades, de trabalho, de cuidados, de luta por sobrevivência, de lazer. A nossa vida hoje está cercada de entretenimento. Não são colocados diariamente propostas de entretenimento que nos roubam o tempo. Né? É o celular, é a internet, são família, todas essas coisas, elas acabam juntas privando do tempo necessário para nós dedicarmos à prática da presença de Deus. E aí, o pouco tempo que nós dedicamos é superficial, não tem qualidade. E é interessante até nós observarmos que muitas coisas que Deus nos deu, que deveriam ser para o nosso prazer, nosso desfrute, nosso sustento, essas coisas acabam se tornando até esconderijos da presença de Deus. Querem ver um exemplo? Deixa eu ler para vocês e considerar para vocês uma passagem que está lá em Gênesis. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, versículo 9, nós lemos: Ora, Yahweh, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore
do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero chamar a atenção para as árvores. Diz aqui que Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Mas olha aqui no capítulo 3, no versículo 8, algo que nos surpreende. Depois que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, a ordem expressa de Deus para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então, na sequência, nós lemos que naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahweh, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Quando Deus criou as árvores do jardim e colocou nesse jardim o homem para ali habitar, o objetivo de Deus era que aquelas árvores fossem agradáveis à vista, fossem para decoração, enfeite, beleza do jardim, mas também aquelas árvores servissem para alimento para o homem. Mas depois que o homem pecou, desobedeceu a Deus, essas mesmas árvores que foram criadas e dadas por Deus ao homem para servirem de alimento, acabaram se tornando esconderijo da presença do Senhor, como nós lemos aqui em Gênesis 3:8. E assim, muitas vezes, isso se repete na nossa vida. Por exemplo, Deus nos dá uma família, Deus nos dá filhos, e a família e filhos nos são dados por Deus para serem uma bênção de prazer na nossa vida, de desfrute. Mas, muitas vezes, eles acabam se tornando esconderijo da presença de Deus, porque nós dedicamos tanto tempo à família que roubamos o tempo que é devido para praticarmos a presença de Deus. O mesmo acontece com o trabalho, o mesmo acontece com presentes que o Senhor nos dá, coisas que o Senhor nos dá, que são para o nosso desfrute, nosso prazer, mas que nós acabamos tornando motivos de perdermos ou de nos escondermos, de sermos privados da prática da presença de Deus. Portanto, o que nós percebemos é que o mundo não facilita o nosso viver diário, moderno, com tantas atividades, não facilitam, pelo contrário, cria-se muitas dificuldades. E até mesmo coisas como obra de Deus, serviço a Deus, acabam se tornando esconderijos da presença de Deus. Aquilo que poderia ser útil acaba se tornando um empecilho, um impedimento à prática da presença de Deus. É importante nós estarmos conscientes disso, de reconhecermos que por nós mesmos nós não conseguimos praticar a presença de Deus. Está muito além do nosso alcance. Nós precisamos da ajuda de Deus, da presença de Deus, porque Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E quando Jesus estava dizendo as suas últimas palavras, palavras de preparação da sua despedida com os discípulos, ele diz algo muito importante aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 18. Ele diz: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Graças a Deus, o Senhor não nos deixou sozinhos, abandonados, órfãos. Ele disse: eu vou voltar, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estava falando dessa volta de que maneira? Essa volta como sendo o Espírito Santo, o seu Espírito que passaria não somente a estar presente conosco, mas a agir dentro de nós, para nos trazer a realidade de tudo aquilo que Deus planejou, preparou e executou através do seu Filho. Então agora o Espírito Santo, enviado da parte de Deus, é quem está trabalhando em nós, é quem trabalha em nós toda essa realidade. Ele é chamado de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Mas essa palavra pode ser traduzida também como o Espírito da
realidade. Por quê? Porque quem traz a realidade da vontade, do chamamento de Deus, quem traz para nós a realidade da obra de Cristo é o Espírito Santo. E nesse mesmo capítulo 14 de João, no versículo 26, Jesus diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então hoje, graças a Deus, nós não estamos órfãos, não ficamos abandonados, mas nós temos Deus presente, Deus conosco, que é o Deus Espírito, o Espírito Santo, habitando dentro de nós e que nos capacita e que nos dá o poder para nós praticarmos a presença de Deus. Portanto, se por um lado nós temos um mundo que se posiciona contrariamente à prática da presença de Deus, levantando tantas barreiras, tantas dificuldades. Por outro lado, nós temos um Deus presente, um Deus conosco para nos salvar, para nos assistir, para nos levar à realidade do seu propósito. Há esperança para nós. E o Senhor nos diz na sua palavra, e agora eu quero usar a versão revista e atualizada para que coloca melhor esse propósito de Deus para nós praticarmos a sua vontade, a sua presença. Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, nós lemos Deus nos falando que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então aqui nós temos uma palavra de muito encorajamento. Deus está dizendo que poderíamos buscá-lo, poderíamos invocá-lo, e certamente nós o acharíamos quando fizéssemos isso de todo o nosso coração. Portanto, este é o grande segredo para a prática da presença de Deus. Buscar de todo o nosso coração. Quando esse propósito de Deus é constituído em nós, e nós percebemos que a nossa vida só vai ter sentido, só vai ter razão, quando ela estiver sendo praticada na presença de Deus, então o Senhor nos diz que, a despeito de toda a adversidade, todas as barreiras e dificuldades que nós encontramos neste mundo, Deus está presente para nos ajudar, nos fortalecer, para nos dar a realidade de andar em sua presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a minha oração, que esse desejo pela prática da presença de Deus domine o meu coração, domine o teu coração também, que possamos juntos viver nesse propósito firme de buscarmos a presença de Deus, de praticarmos a sua presença, contando com o Espírito Santo para nos ensinar como fazer, como colocar isso em prática, como obter essa realidade, porque Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da realidade. Graças a Deus, porque Ele não somente nos chamou para andarmos na presença dEle e sermos perfeitos, mas Ele também nos capacitou, abrindo-nos o caminho através de Jesus, o seu Filho, e enviando o seu Espírito para agora, presente em nós, nos dar toda essa realidade. Graças a Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso que tanto nos ama e nos quer bem e nos quer na sua presença. Amém.